uma história bonita, né? Por assim dizer. Eu, no interior, era um interior muito pequenininho, povoado de Lagoa Funda, no município de Garraru. Ela divide entre Sergipe e Alagoas. É uma história que remonta à origem dos meus avós paternos, onde começou com uma história de amor bonita, como toda a história de amor é. E a minha avó era filha, como se fosse de um senhor de terras, mas em decadência. E meu avô, ele era na passada, era uma semi-regime de escravidão que ele vivia no lado de Alagoas. E aí, nessa de comércio, e atravessar o rio para feiras e assim mais, eles se conheceram. As famílias não aceitaram, né, a questão do relacionamento. E eles resolveram, como é comum no interior da Lepsônia naquela época, fugir, né, do interior deles e foram para a capital. E nesse fugir foi uma fase realmente difícil de adaptação da família, eles eram feirantes naquela época. Mas meu avô, principalmente meu avô, tinha uma coisa que determinou muito a sequência do futuro das próximas gerações. Ele nunca abriu mão que os filhos dele deixassem a escola. É uma parte muito importante, essa valorização que veio desde essa época do meu avô, que por mais que os filhos dele ajudassem em trabalho de feira, ele carregava, os meus tios carregavam as coisas também para ganhar assim, um pouquinho de recurso, mas ele nunca deixou que ninguém saísse da escola e foi a primeira geração que conseguiu formar um nível superior na faculdade. E todas as filhas dele, no caso, como professoras, cada uma em uma área, né? Minha mãe de biologia, uma tia de português, outra tia de educação física, e meu tio também foi técnico de eletrônica, mas agora está se formando em engenheiro. Então foi esse start, esse feeling, talvez coragem primeiro, dos meus avós, maternos, que eu vinha para cá, e essa filosofia muito embasada, enraizada no meu avô, apesar de ser um homem simples, humilde do campo, ele sempre valorizou essa questão da educação. E nesse ponto, continuo junto com minhas tias também na área da educação, nessa valorização, e assim a gente sempre teve isso muito forte, que a educação é um dos caminhos, apesar de eu estar na área da saúde, mas pela educação, que é um dos caminhos, eu acho, que você consegue melhorar a si próprio, sua família e toda a sua sociedade. Olha, então, muito forte essa questão como eu falei, da educação, mas a gente pode ver que, né, dentro da família a gente sempre tem um acolhimento. Meus pais acabaram se separando cedo quando a gente era muito jovem, mas sempre tive o apoio de um pai, sempre nos vimos. Elas fazem de adolescência que às vezes tem algumas conturbações, mas normal. Então, né, que sempre teve uma família muito próxima, né, com casa cheia, com tios, tias, primos, né. Agora continua, às vezes, pela correria da vida dos últimos tempos. A gente, às vezes, passa o tempinho, às vezes, sem contato, mas é sempre um ambiente alegre, de confraternização, e que é essencial, acho, para todos, sim, um ambiente saudável, familiar, para que você possa também desenvolver, assim, bons trabalhos, boas intenções, e tentar contribuir, de alguma forma, tentar contribuir para o próximo. Desde que eu me lembro, com gente, como o pessoal fala, de novinho, eu sempre quis ser médico, ir para a área da saúde. Interessante, como dito, com 4, 5 anos realmente, que é uma fase até que a gente está começando a fazer as memórias, né, para amadurecer as memórias para posteridade. Eu me lembro que a gente sempre, em alguma brincadeira de uns primos, né, irmãos e primos, se acontecesse alguma coisa relacionada à saúde, ficavam muito interessados, se dispossem para algum médico, algum atendimento, ou se eu mesmo fosse, quando eu tinha crise de asma, ia muito na farmácia, às vezes consultas médicas, eu ficava muito interessado no que o profissional ali na frente estava falando, mesmo criança, mesmo sendo criança. Então, aí nesse ponto sempre surgiu essa curiosidade, né, de estar em ambiente assim, de clínica, de hospital. Minha área assim, primeira de especialidade foi anestesia, então muito hospital, essa é a atuação, né? E agora indo para medicina da dor, vamos um pouco mais consultório e procedimentos mais ambulatoriais, mas eu sempre gostei desse ambiente, eu me sinto em casa, assim, às vezes é tão à vontade como ficar na própria casa, porque às vezes eu não saberia explicar, mas é uma coisa natural. Desde minha avó, que sou muito pata materna, eu também fui muito criado na casa de minha avó, né, quando minha mãe ia trabalhar, ficava muito com ela. E ela sempre falava, né, que esse meu neto vai ser médico. Era uma vontade, já que na nossa família poucas pessoas, era só a última geração que tinha se formado em graduação.
que foi essa cultura, como eu expliquei do meu avô, era que posteriormente tivéssemos mais pessoas formadas, graduadas, entre os profissionais médicos, também advogados, que o pessoal assim, no interior valoriza, né, essas questões, essas profissões assim, e que é para se valorizar toda a atuação, acho que é digno de se valorizar com ser feita. Então, sim, fui crescendo, querendo essa área de saúde, sempre me interessando para coisas assim, análogas, assim, né? Às vezes até seriados, assim, assisti um pouco direcionado a isso. E sempre me imaginei cuidando do próximo. E quem sabe até, de repente, a voz, né, que a gente está representando agora, que é a dor, chegue até um pouquinho mais longe e consiga, né, tocar um pouco no coração, tanto das pessoas como das entidades que são responsáveis. A parte acadêmica é interessante. Começando nos últimos anos da escola, como até hoje o vestibular concorrido, né, para todos os adolescentes. Eu falo adolescentes porque, né, dificilmente a gente está numa fase muito madura, já está na fase adulta nessa época, né? Então você tem seus conflitos também especiais, mas tem essa grande responsabilidade que é você fazer uma entrada, escolher primeiro sua profissão, né? E depois se preparar para ela, realmente quando é coisa um pouco mais concorrida, como na época era, e creio que hoje ainda permaneça o curso de medicina. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, eu me preparei e aí entramos na faculdade. Eu falo entramos porque o grupo, né, de jovens naquela época eram 40 na turma. Conheci alguns amigos, com convivência boa, sempre tivemos convivência todos os colegas de turma muito bacana. Como no início, né? Era adolescente, 17 anos, ainda mais. Passei, eu acho, por 2 anos comemorando a entrada da faculdade, mas quando a gente tem no terceiro ano, que é um sistema um pouco diferente que a maior parte do pessoal da área agora tem, que é o chamado PBL, que eles já tem desde o primeiro dia contato com o paciente. À época, o sistema da gente, lá na Universidade Federal de Sergipe, era a partir do terceiro ano que a gente tinha esse contato. Aí quando deu o terceiro ano, veio um choque de realidade, que agora eu estava vendo, né, os pacientes ali com seus sofrimentos, suas queixas, tentando entender, buscar, como a gente era muito neófito na área, às vezes parecia não fazer sentido oprimir as queixas e tudo, mas esse pouco foi desenvolvendo, e aí nesse contato do paciente aqui é a primeira descoberta, o primeiro impacto que você tem dentro do curso, né, que no caso dele foi no terceiro ano, para você começar a ir amadurecendo e tentar desenvolver uma sua personalidade profissional para bem atuar no futuro. Eu diria que um momento decisivo que marcou muito, você tem um internato da Universidade Federal do curso de Medicina, e que nesse internato a gente eu fazia parceria com um grande amigo meu para fazer estudos, para estudar para provas de residência, que também é outra dia D também na nossa trajetória. E nesses estudos a gente estudava bastante, e eu me lembro que tinha um caso meio complicado numa das enfermarias. Um amigo muito inteligente, muito esperto, ele foi aos pouquinhos, por uma pequena informação, desvendando aquilo, e aí eu contribuí também com uma parte daquele diagnóstico, e aquilo deu assim uma grande felicidade de poder ter ajudado, porque a gente estava de fato ativamente atuando, que até os preceptores na época estavam aí com dúvidas de como lidar com um determinado paciente, determinado diagnóstico, e aí você tinha um grande crescimento de atividade. Eu e o amigo contribuímos ativamente, e isso ficou marcado. Foi um dos trechos que eu me lembro, ficou bem interessante. Um dos momentos foi quando, logo depois que eu vim para São Paulo fazer, né, minha residência realmente de anestesiologia. Aqui em São Paulo não tinha familiares, né, não tinha assim um suporte, né, vamos dizer, de pessoas próximas para dar esse auxílio até. Eu vim mais ou menos como a gente chama a nossa terra matuto, numa cidade menorzinha, e vamos agora se jogar nesse mundo que é São Paulo. E aí, assim, tem um certo impacto de pessoas, o estilo é diferente, né, assim, de convivência, tudo. É algo, assim, muito na produtividade e na produção imediata, dá aquela pressãozinha no início. E eu lembro que nessa fase dessa adaptação, eu estava, assim, realmente atordoado de muito trabalho, assim, vamos dizer, na residência, era puxado, e eu tentando entender um pouco do sistema.
Aí batia um pouco aquela tristeza. Eu estava sem recursos aqui, porque eu tinha acabado de me formar, eu não tinha trabalhado. E como eu falei, assim, primeiro também tinha essas posses todas, né? A gente sempre nunca passou por um aperto maior, mas não tinha essas posses todas. E aí eu vim para São Paulo. Eu também tinha um pouco do fator, assim, de não querer também solicitar demais para meus pais, auxílio, tudo. Aí queria me virar. Vim para cá, consegui uma vaga que a gente chama da moradia dos residentes do Hospital Civil Estadual, que antigamente tinha muito, agora eu acho que está mais escasso essa questão. Que a moradia é tipo uma república de estudantes. E aí, numa dessas repúblicas, foi um dos últimos que era um sorteio, porque às vezes tinha 30, 40 quartos para 100, 200 que queriam, né, residentes que queriam entrar. E aí eu tava rezando para que eu pudesse sair num desses quartos aí, porque senão eu ia ver como é que eu ia me virar. Ia ser bem complicado, porque é tudo um custo elevado, somente em uma cidade grande como é São Paulo. E aí consegui sair como o penúltimo, se eu não me engano, da lista de sorteio. E o perfil desses quartos de moradia era assim, alguns quartos eram realmente quartos do casarão e outros quartos eram adaptados de banheiro. E aí, como eu fui um dos últimos, eu peguei realmente um banheiro adaptado. E aí, dentro desse contexto, eu já estava pegando tentando entender o dia a dia aqui em São Paulo, longe da família, tudo. Acabou que eu não tinha ainda, eu entrei no quarto, não tinha móveis, não tinha colchão, cama, não tinha nada. Um colega acabou cedendo, uns que já tinham acabado a residência, acabou cedendo um colchão que deixou em um chão, no quarto não era nem uma cama em si, ele estava no chão, colchão, né? E no cantinho eu botava minhas roupas penduradas lá que tinha. E depois que eu fui correr atrás disso, de tentar botar menos os móveis ali. E olha que eu tô falando da fase que eu já era médico formado, e o pessoal acha que tudo mil maravilhas dentro da trajetória. Às vezes tem a impressão de que formou, e aí você, não, já tá tudo ganho, tá tudo certo, que é um leve grande, principalmente agora, em um engano muito grande, principalmente nessas épocas agora. E nesse contexto, que eu só tinha um colchão lá para dormir no chão, pendurava as roupas ali, tinha um frigobarzinho velho caindo aos pedaços. Acabou dando essas enchentes que tem em São Paulo, chovendo um bocado. E aí choveu, que eu nunca vi tanta chuva na vida. E, como é uma banheira adaptada, daquele ralo, aquele bueiro lá, começou a minar o esgoto. Eu acordei, né, formado já, médico, me afogando no esgoto. Inundou o colchão, inundou o travesseiro, e aí achei interessante, ficou muito marcado nessa dificuldade desse tempo, que eu quase, se não fosse os amigos, como eu estava lá no público de estudantes, vários amigos passavam lá, que eu estava desolado, às vezes olhando para cima, tal, pensando em pegar a malinha e vir embora. Se não fosse alguns amigos que lá moravam, né, era a nossa psicoterapia mesmo, em conjunto ali todo mundo, sempre os mais experientes abraçavam um pouco os mais novos, eu acho que era capaz de ter desistido, mas graças a Deus permanecer, né? Mas esse foi um fato marcante. Então, vontade realmente de estar sempre ajudar e ser útil. E eu acho que eu sempre senti que dentro dessa área, de alguma forma, eu conseguiria fazer coisas úteis, né? E não só para mim, né? Mas que tivesse uma utilidade um pouco maior, um pouco mais macro para toda a sociedade, a comunidade. Quando eu era mais novo, eu falava muito, até interessante com minha mãe, que brincando coisas de criança, eu falava, mano, não acho justo às vezes ter um diagnóstico de câncer na pessoa, que ela falava câncer, mas agora um diagnóstico oncológico um pouco mais técnico, e não ter cura. Eu gosto de estudar isso e vou descobrir essa cura desse danado desse câncer. Mas é assim, aí as coisas vão mudando, né? Acabei indo para outra área, mas quem sabe nessa outra área a gente também consiga fazer bons projetos, né? Tem alguns projetos interessantes que eu vou desenvolvendo agora, principalmente Crônica, que é o cargo-chefe, é um macro, mas eu peguei uma coisa muito interessante desse subgrupo de Crônica, que são as pacientes de fibromialgia, que tem uma ligação assim tremenda com a minha história, porque em fibromialgia quase todo o diagnóstico é direcionado para mulheres, assim, alguns fatores, tem fatores hormonais e tem fatores até sociais, socioculturais, porque às vezes até é mais difícil do homem assumir um pouco uma determinada doença. Então, lida muito com mulheres. E se eu for ver, aos pouquinhos eu fui percebendo que a vida toda eu me criei assim, em meio de mulheres. Era minha avó, minhas tias, minha mãe batalhando. E eu tenho essa figura feminina de valorização, valorizar muito a figura feminina. E sem querer eu fui indo para essa área e entendo muito também quando a gente conversa com as mulheres, os seus desejos, seus anseios, porque a vida toda convivi com elas.
E aí estamos fazendo esse programa com alguns grupos, né, lá da nossa cidade, da nossa região, que eu acho que está sendo muito bacana e quem sabe não é a cura do câncer, mas é uma outra forma de tentar contribuir. Então, na área de dor, é o seguinte, começa pela minha primeira especialidade, que é a anestesiologia. Fiz anestesiologia no Hospital Servidor Público Estadual, os maiores hospitais de São Paulo. Tive a oportunidade também de passar por várias cadeiras de outros hospitais também muito grandes, os maiores e melhores do Brasil. E percebia que tinha até um pouco em ambiente de UTI, mas também a gente pegou um pouco dessa matéria também durante o trajeto, que tinha esse sofrimento, um sofrimento crônico. É uma dor que às vezes você não é mais do que... Às vezes a dor silenciosa é um pouco mais dolorosa do que aquela que a gente grita, que se desespera. É aquela que a pessoa tem, logicamente sempre tem uma parte fisiológica, física da coisa, mas um componente psicológico, né? Ele também pesa um pouquinho, o emocional também pesa. E aí naquele ambiente eu percebi, você vê alguns flashes de que se deveria ter um pouco mais de atenção para esses cuidados. Porque no hospital a gente cuida pontualmente, vamos dizer, das coisas, né? A maioria das vezes se passa por você, principalmente também ajudar a anestesia, passa um determinado período curto, mas depois você não tem, às vezes, um segmento, não sabe exatamente como é que esse paciente evolui. E eu estava querendo voltar a ter um contato mais próximo dos pacientes, certo? Como anestesiologista, eu tinha um contato mais restrito. E ali agora eu posso voltar a conhecer as histórias, né, da Dona Maria, do Seu João, e ver se a gente, aos poucos, faz parte um pouquinho da vida deles e tenta melhorar de cada um. E cada um, quando você melhora um por um, mais um, quando você soma, você está tentando mudar todo um contexto. O aprendizado é esse, né? É você aprender a ouvir o próximo, a ter um pouco de... Como é que se chama? Tem que ter empatia, tem que ter compaixão, né? Se colocar no lugar de quem está conversando contigo, para você não ser assim, puramente técnico nas coisas. Você tem que ter a sua base técnica forte, sólida, mas também tem que ver o lado humano, que são interações humanas que a gente lida. E se a gente não consegue tocar um pouco no lado humano, perceber o lado humano, você não consegue tecnicamente evoluir bastante, por mais que você seja o pós-doctor da coisa, ou o expert. Então, na faculdade, junto com o convívio entre os colegas e os mestres, a gente isso aí ficou bastante marcante. Então, é interessante essa parte que, durante a formação de anestesiologia, falei num grande hospital aqui de São Paulo, né, Hospital Servidor Público Estadual, e a gente tem a oportunidade de estar na cultura, na filosofia da anestesiologia, justamente isso. Um dos parâmetros que a gente tem que cuidar do paciente é o combate à dor, seja no intraoperatório ou pós-operatório. A gente chama, no geral, perioperatório, aquele período lá. Fora desenvolver mesmo a estabilidade, que a gente chama homeostase, desse paciente naquele processo cirúrgico. E aí, eu brinco dizendo que realmente é como se a gente atuasse como um anjo da guarda ali. Porque os cirurgiões, assim, normalmente têm grande destreza, são muito bons. Se for um cirurgião de aparelho digestivo, ótimo, pode se abrir o abdômen, pode fazer por videolaparoscopia, tem todas as suas técnicas. Mas às vezes, para saber se o paciente está estável durante a cirurgia, se aconteceu alguma intercorrência, tem que estar um anestesiologista lá para poder avisar para ele, olha, dá uma paradinha, vamos melhorar isso, melhorar aquilo, tem condição de continuar ou não. É como se fosse o anjo da guarda mesmo daquele procedimento, que está zelando pelo equilíbrio. E dentre esses fatores, aí tem o ponto de dor. Aí a gente via que às vezes tinha um certo sofrimento do paciente, com o seu pós-operatório, às vezes o perioperatório que ele viesse um pouco depois também de visita. E também ficou marcado em mim essa questão de você ter saber melhor, né, do destino do seu paciente, a Dona Maria, do Seu João, saber a sua continuidade do pós-operatório um pouco mais estendido, e até que realmente no meio do caminho a gente encontrei essa possibilidade, que é uma coisa, uma área próxima da anestesiologia, a dor costuma ser uma área muito próxima da anestesiologia, e foi despertando interesse, fazendo uma sequência de pós-graduações, como a gente chama, né? Passei por 3 pós-graduações diferentes. Primeiro, a pós-graduação chama de clínica,
um conteúdo extenso que dá sua carga horária para fazer sua certificação. Aí teria a certificação posteriormente. Aí eu me direcionei para minhas paixões, que realmente é intervenção minimamente invasiva. Se chama de procedimentos minimamente invasivos, que em seu cerne geral é você cuidar da dor do paciente sem precisar ser muito invasivo, sem precisar de grandes cirurgias, grande porte de cirurgias, mas como é popularmente chamado, com algumas injeções especializadas, vamos dizer assim, que a gente pode guiar, que a gente chama por aparelho de raio-x, que é a radioscopia, ou ultrassonografia, pode guiar, são os dois principais. Antigamente o pessoal dava muita tomografia, mas agora não. A gente pode guiar onde a gente quer destinar a nossa agulhinha para aquele plexozinho nervoso, aquele nervozinho que está ali, pode estar machucado, que se bloquear vai melhorar a dor do paciente, vai dar uma dignidade a ele, vai melhorar, ter condição de ele fazer toda a sua reabilitação, sua fisioterapia, ter ânimo para melhorar a sua dieta, e tudo isso está inserido no parâmetro de qualidade de vida. O que a gente propõe na medicina da dor é isso, retomar a qualidade de vida do paciente. A gente não pode, vamos dizer assim, dizer que você está curado de sua dor. Mas não, é como mais ou menos um diabetes hoje. Pode ser que amanhã o diabetes tenha uma cura definitiva, mas é como o diabetes hoje. A gente controla ele, se a gente controlar bem, a gente pode viver bem por muito, muito tempo. E outras coisas da área de saúde, da sua saúde, é que podem atrapalhar mais do que o próprio diabetes. A dor é a mesma coisa. A dor, se você controlar bem, condição do paciente levar a sua vida com qualidade de vida, deu ânimo de fazer dieta, atividade física, regularizar o seu sono, coisa fácil de fazer, que é controle de estresse diário, mas isso tudo está dentro de um escopo de que você só faz isso se você aliviar a dor. E se você aliviar a dor, é como a gente também brinco também com um colega que é meu sócio, que a gente atua como um bombeiro. A gente pega e apaga aquele incêndio, né? Mas para não incendiar de novo, normalmente quando você está um sofrimento mais agudo, ou um sofrimento que paralisa a vida de qualquer pessoa, você apaga, mas se não cuidar, vai incendiar novamente. É por isso que a gente sempre com parceria, o tratamento de dor. A gente tem que fazer uma grande simbiose, que a gente chama assim, uma parceria com o paciente, onde ele também tem que contribuir. Não adianta só você estar toda hora apagando o incêndio, se ele não contribuir para esse incêndio não retornar. Uma das minhas pacientes que realmente estava com a qualidade de vida dela praticamente não existia mais, ela não estava conseguindo fazer atividade física, não estava conseguindo criar até seus filhos da maneira adequada, porque ela estava sempre prostrada. E aí quando a gente melhora esse dia a dia da paciente e consegue ter um reconhecimento também, ela chega lá para a gente. Não que vocês tenham que fazer isso por reconhecimento, mas quando acontece é sempre muito gratificado. Chega com a gente às vezes até com um pequeno lembrancinha, uma coisa que não tem preço, que é um sorriso, um abraço, dizendo que às vezes foi uma intervenção também divina que a gente conseguiu fazer ali para poder salvar aquele dia a dia dela. É de se sentir acariciado com isso, né? Aos poucos vem esses gestos. E é o que motiva de continuar o caminho, continuar a trajetória, continuar sempre se especializando, se formando melhor, tentando pesquisar novas tecnologias, novas abordagens, para a gente melhorar sempre o dia a dia de cada paciente. Olha, eu acho que o maior ensinamento não vem nem assim só da minha pessoa específica, mas vem da minha história familiar, que é, primeiro de tudo, é sempre valorizar a educação. Você valoriza a educação e se nesse momento que você valorizou a educação, né, sua formação com integridade, na educação não falo só a parte técnica da coisa, mas a educação é um convívio social saudável, educação é você saber se inserir na sociedade e respeitar o próximo, e com isso também tem a parte técnica da coisa. E toda pessoa que crê, todo jovem que puder estar escutando, conseguir focar e priorizar nos seus primeiros momentos ali, infância, juventude, né? Essa parte, metade do caminho já está feito para ele contribuir bem para a sociedade. Seja ele que vá para a área da saúde, vá para a área de direito, vá para a engenharia, vá para o que quiser, a área digital, né?
Nesse ponto seria, eu acho que a grande mensagem, apesar de eu ser eminentemente na área da saúde e levantar a bandeira de dor, mas a origem, a mudança permanente está na educação. E na saúde, eu acho que está a mudança um pouco mais imediata. A saúde é que a gente precisa hoje, ontem, tá entendendo? A educação, ela é o alicerce de hoje para o futuro, né? A saúde já é o hoje que precisa agora. Então, acho que o legado é isso, é pegar esses dois pilares de educação, né? E quem for escolher depois a área de saúde, fazer isso com dignidade, com uma boa educação, já está com o embasamento tudo já feito. E na área de saúde, ter um amor e compaixão ao próximo e tentar sempre se socializar. Nunca achar que é uma coisa comum, às vezes, na área da gente, achar que sabe de tudo, achar que é dono da verdade. Mentira, quanto mais a gente vai buscando informação, socializando, mais a gente vê que a gente não sabe é pouco e tem que ir atrás. Então, se os jovens pudessem escutar, era isso. Deixar um pouco, que eu sei que tem muito roupante, eu já passei por essas fases também, alguns roupantes ou impulsos de dizer, nossa, eu sou bom demais, eu conheço tudo, já sei de tudo. Mas não, com mais calma, com um pouco mais de maturidade, você vai ver que é um contínuo, uma trajetória contínua que você vai até o final de sua vida, realmente, tentando se preparar melhor. Tem um caso interessante que foi até nos primeiros anos de atuação na parte de intervenção da dor, que são tomogéticos, porque aqueles pequenos procedimentos que se faz sem precisar com a cirurgia muito grande, e às vezes tem pacientes que não têm a condição, que a gente chama clínica, de passar por um procedimento muito grande mesmo, né? Então, para dar qualidade de vida a ele, se faz esses pequenos procedimentos minimamente invasivos. E teve um paciente, mesmo na faixa dos seus 70 e pouquinhos anos, ele veio com um filho, e ele tem um diagnóstico de câncer de próstata, um diagnóstico oncológico já avançado. Ele estava em grande sofrimento para deambular, para andar, para sair de casa. Muita dor ele sentia. E ele chegou para mim no consultório, para a gente conversar, e falou que a única coisa que ele estava querendo, antes de ele falecer, porque ele sabia, já tem a consciência da evolução do estado de sua doença, mas antes de ele falecer, ele queria ter condição de visitar os netos em Maceió, que é uma cidade no estado vizinho. Questão de 3 horas e meia, 4 horas de automóvel você chega em Maceió. Então ele disse que não tinha condição de entrar no carro e de ir lá ver os netinhos dele, que ele estava já com saudade, já tinha muito tempo, e por algum motivo, alguma razão, eles não conseguiam, os netos vir para Aracaju, que é a minha cidade. E aí assim foi feito, a gente fez alguns exames, algumas avaliações, e aqui ficou aqui na cabeça de tentar aliviar o máximo e dar o mínimo quadrado possível para nossos pacientes ali em questão, que veio se emocionando, tanto ele como o filho dele, né, veio a consulta e se emocionaram bastante. E pouco tempo depois ele conseguiu fazer um procedimento de intervenção, certo? Que a gente chama bloqueio de plexo celíaco, e depois uma neurólise, para tentar aliviar aquele paciente. Não só o paciente, mas alguns outros cadeiras de inervações ali a gente fez também. E, graças a Deus, ele aliviou bastante. E depois que a gente fez o procedimento, deu mais ou menos uma semana. Ele viajou para Maceió, viu os netos, passou cerca de 15 dias, 20 dias com os netos dele. Quando ele retornou, mais uns 15 dias, acabou falecendo. Eu fiquei super triste naquele momento, mas mas que não, pela minha surpresa também, veio o filho dele logo em seguida, avisou que o pai dele tinha falecido tudo, e novamente chorando, com muita emoção, agradecendo que ele fez o que ele precisava fazer antes de falecer, de ir para o plano superior, que foi passar um tempo com os nequinhos dele. E que antes de falecer, eles tinham assim meio que mencionado que ele poderia partir em paz. Eu sei que foi um curto período de tempo, tudo, mas esse período de tempo que a gente conseguiu dar um pouco de felicidade para a pessoa faz muita diferença. Então, a dor, ela é uma especialidade de hoje, né? E no amanhã vai ter que ser até mais importante, que seria o certo. Áreas como dor, oncologia, né? E as doenças osteodegenerativas, elas têm, né? Na verdade, não é que vão, elas têm que evoluir. A expectativa de vida da população, ela no geral está aumentando. Lá, antigamente os nossos avós viviam em média, vamos dizer, com 60 anos. Hoje em dia o normal é 80, 90, quem sabe até 100 anos. Então é algo que você tem que botar
uma atenção, um esforço para melhorar essas áreas, e com maior carinho até, já que eu estou incluído na área de dor, e tem que ter pessoas que venham, profissionais que venham com a seriedade, que queiram realmente sempre se atualizar, se especializar e bem tratar, né, todas essas áreas, e inclusive a dor. E também ter uma atenção das entidades públicas, governamentais, para desenvolver projetos sustentáveis, projetos multidisciplinares, porque, ao menos onde eu vivo, né, lá no meu estado, creio que aqui no Brasil, eu ainda não conheço, pode ser que eu tenha, mas locais multidisciplinares, sejam clínicas, hospitais multidisciplinares, que tenham várias especialidades, como medicina da dor, a neuro, pode ter a reumato, psicologia, psiquiatria, nutrição, né, acupuntura, fisioterapia, tudo isso em um local onde que desse atenção e a chance, né, de todos, já que nós estamos dentro do sistema de saúde, né, e tem alguns princípios como universalidade, todos tenham o direito também de acessar essas novas tecnologias, esses bons tratamentos direcionados e com resultado eficaz para uma coisa que deixou de ser sintoma e é uma doença realmente, que é a dor crônica, que é uma pandemia, para a gente bem cuidar. Não tem como a gente falar de uma universalidade sem dar acesso também a quem não tem a condição financeira de ter acesso, o direito e o acesso para esses tratamentos. Hoje está relegado, vamos dizer assim, para as pessoas que têm uma condição de saúde ou condição financeira importante, uma condição financeira boa, para poder arcar com esses tratamentos que são efetivos. Que eu acho que isso aí vira uma questão de injustiça social. Então, há esse grito, né? Vamos dizer assim, é um grito agora que se o faz para acabar com a dor silenciosa, para as entidades também públicas terem, se no primeiro momento elas não tiverem a condição de fazer instituições dela, né, de uma maneira rápida, mas faz uma parceria público-privada, de repente, primeiramente, em determinados locais, programas sérios, clínicas, hospitais sérios, essa parceria público-privada, e aí o ideal depois seria eles fazerem, as entidades públicas, assim, tudo, qualquer lugar que a gente estiver falando, qualquer país que a gente estiver falando, fazer uns estabelecimentos próprios, né, para multidisciplinares e acompanhar do jeito que tem que se acompanhar um paciente de dor, de todas as áreas, todas as vertentes, dar uma qualidade de vida e de saúde para todos. Eu sou o Dr. Igor Martins, anestesiologista e médico da dor, e essa é a minha biografia. From Lagoa Fonda, where the waters run deep, a story of love that the memories keep. Grandfather's hands, rough from the land, built a future on books, a firm command. Education is the path, he used to say, lighting the road for a brighter day. From the northeast sun to the city rain, he carries the strength to heal the pain. Anesthesiology was the start of the art, being the guardian angel, doing his part. But the silence of suffering called out his name, to treat the invisible, to break the chain. Dr. Igor Martins, he listens to the soul, making the broken pieces feel whole. More than a needle, more than a pill, it's the human touch and the iron will. Pain medicine with a heart so true, bringing the quality of life back to you. Dr. Igor Martins, kindness is the key, setting the prisoners of pain free. He understands the women, the burden they bear, fibromyalgia and the heavy wear. He saw the tears that the world ignored,
restoring the hope that had been floored. It's not just the body, it's the mind as well, lifting the patient from a private hell with empathy first and science in hand. He walks beside you across the land. There was an old man with one last wish, to see his grandkids, to fulfill his bliss. But the pain was a wall high and wide, until the doctor stood by his side. He cleared the path, the old man went, a final journey, a life well spent. He said goodbye with a heart at peace. That's the power of the pain's release. Dr. Igor Martins, he listens to the soul, making a broken pieces feel whole. More than a needle, more than a pill, is the human touch and the iron will. Pain medicine with a heart so true, bringing the quality of life back to you. Dr. Igor Martins, kindness is the key, setting the prisoners of pain free. Health is justice for every woman and man, from the interior to the world.